Fala, Muca. Opa! Agora sim. Beleza? Tudo certo? Na paz ou Tudo não? bem. Deixa eu fazer uma experiência aqui, peraí. Vai lá. Você ficou Vocês de estão me ponta enxergando de cabeça. lado, né? Não vai rolar. Peraí. Arruma o tripé aí. Cara, pior é que eu tenho um tripé, eu não achei ele, eu tô tendo que improvisar aqui. Não, e o meu também. O meu não tá aqui que eu quebrei o negocinho de colocar o telefone. Mas faz parte. Ô, deixa eu só pegar um café. Aguenta aí rapidinho. Uhum. À vontade, acabei de tomar o meu. A galera vai chegando. Quem tiver pergunta, vai mandando, pessoal, que a gente vai anotando aqui. Eu tô com a tela do computador aberta. A gente vai anotando aqui. O grande Richard, presidente do Triathlon São Paulo. Quero uma live com você, hein, meu querido? Tá nos ouvindo aí. Quem mais tá ali? Evertinho, Dani, Felipe, Carla. Fala, Thales. Entrou mais um. Bom, vamos que vamos. Eu coloquei até meu relógio aqui, ó. Nós temos aí aproximadamente 56 minutos. Senão eu me perco aqui, as lives cortam com 1 hora. Aí nós temos que Se começar você não outra. me guiar também, eu vou longe, viu, velho? Não, pode deixar que eu vou colocando aqui para você. Tem umas coisas que já apareceram aqui, eu já deixei até anotado aqui. Bom, mas vamos lá. Primeiramente, para quem não conhece, esta pessoa com quem fala é o Breno. Ele é o responsável hoje. Hoje não, né? Sempre foi aí o responsável, né, pela Mercatori Investimentos. Para quem não conhece, ele vai se apresentar rapidamente aí, mas ele que direciona as coisas hoje aí na empresa que mexe com essa parte de fundo de investimento. Então, a gente teve algumas perguntas nas nossas caixinhas e algumas pessoas me mandaram até no Zap, outras falaram que ia perguntar por live, enfim. Então, para quem não sabe o tema de hoje, eu nem aprendi a fazer isso, mas eu sei que tem como colocar o tema fixado aqui, que seria o impacto do Covid aí, né? 19 nos fundos, né? Então tá todo mundo meio apreensivo de que faz, que não faz, enfim. Então, ó, Fabiano. Então, basicamente, a ideia é a gente explicar um pouquinho para as pessoas que a Mercatori né? Como que funciona o trabalho de vocês aí, e a gente abordar um pouquinho dessa questão do tema que a gente anunciou aí nos nossos canais, e também responder algumas perguntas da galera que está aí para perguntar, obviamente, e com curiosidade de saber mais sobre o trabalho que vocês desenvolvem aí. Eu conheço um pouco já, mas é sempre bom a gente falar, porque eu lembro uma coisa que você sempre me disse. É muito difícil do terceiro, no caso eu, falar de vocês, né? Falar que é bom, falar que é isso, nada melhor que vocês. Então, vamos que vamos. É isso aí. Ô, Muca, primeiro, obrigado aí, cara, oportunidade, tá? Independente de falar sobre a Mercatori ou os outros projetos aí que estão debaixo do guarda-chuva da Mercatori, mas é muito importante nessa hora, para mim, né, eu levo dessa maneira, que cada um na sua área fazer o que tiver ao alcance, né, para auxiliar o restante da população aí, o restante desse ciclo social nosso, desde desse ciclo mais próximo, né, que são as pessoas que a gente conhece e tal, até quem acompanha a gente à distância. E a parte que me cabe é justamente poder orientar, poder falar sobre finanças pessoais, sobre investimento, né? Então, te agradeço a oportunidade aí de estar levando informação e espero que possa ser útil, espero que possa ajudar, né, as pessoas que estão com algum tipo de dúvida em relação a finanças pessoais ou as finanças da própria empresa ou até relacionado aos investimentos, né? Espero que
gente possa contribuir um pouco com todo mundo. Então, obrigado aí pela oportunidade de ter essa iniciativa, né? De poder levar a informação que está fora do seu âmbito profissional, né? Mas parabéns aí pela iniciativa e obrigado por lembrar de mim, tá? Show, bom, tamo cara, junto. É nóis. A Mercatori hoje, Luca, ela é muito focada justamente em consultoria e assessoria patrimonial, né? E quando eu falo patrimonial, não envolve só investimento no sentido monetário, liquidez, né? Dinheiro. Envolve patrimônio imobilizado, né? Como imóveis, envolve a parte de empresa, né? Para os empreendedores aí. Então, tudo que o pessoal precisa em relação à orientação profissional, consultoria, assessoria, a gente está à disposição. E a Mercatori hoje ela se tornou um guarda-chuva para outros projetos, né? Hoje, debaixo aí do guarda-chuva da Mercatori, a gente tem a Quantum, a gente tem, não são empresas e projetos só meus, né? Tem o Gabriel, que está aí mandando beijinho e coraçãozinho, é um dos parceiros, o Luquinha também, e vários outros, né? Tem o projeto da Entre Rios, que é um projeto que está prestes a ir ao ar aí com site e tudo, mas a gente já está funcionando, que é uma empresa de agente autônomo, né? Credenciada pela Orama, que está à disposição também para quem quiser investir a partir de qualquer valor, né? O importante é começar a destinar o capital para um lugar correto, e muitas vezes o lugar correto, o lugar melhor, às vezes não é o banco, né? Na maioria das vezes não é o banco. Na maioria das vezes. Exato. Não, bom, não me provoca não, hein? E a gente tem hoje a Entre Rios, né? Que tem os parceiros aí, o Rafa, o André, o Léo, né? Não vou me arriscar a falar de todo mundo aqui, porque com certeza eu vou esquecer alguém. Hoje a gente está em praticamente aí 19 pessoas na equipe, contando todos os projetos, né? Então, a Mercatori, o meu objetivo pessoal lá atrás era justamente não deixar eu falo cliente, mas é a pessoa, né? Independente dela ser cliente, amiga ou não amiga, mas deixar o investidor aí, deixar o cidadão desamparado. Seja o cidadão aí que tem R$1.000 para investir, ou o cidadão que tem 1 milhão para investir ou para planejar, né? Então, a nossa intenção aqui é ter vários projetos que atendam às necessidades, né? Em paralelo à Entre Rios, a gente vai ter também a Rios Partners, que é um correspondente bancário. Então, tudo que o cliente precisar em relação a soluções de crédito ou planejamento de caixa ou qualquer outra coisa relacionada né, a gente também vai estar à disposição para ir no mercado, buscar uma solução ideal para o cliente, de uma maneira imparcial, né, de uma maneira sem visar interesses próprios nossos, sem buscar o que tem de melhor para o cliente, não para nós. Tá? Então, agora a gente tem a Rende Mais também, que é um projeto que o Gabriel iniciou. E a Rende Mais, ela está aí justamente para quem quer investir ações por conta, né? A gente dispara recomendações de compra e venda em ações. Isso é uma coisa que me demandaram muito durante muito tempo e eu nunca pude atender, porque isso necessitava de uma certificação específica e de um ramo específico de atividade. E hoje a gente tem um analista que assina nossas recomendações, né? Então, para quem já está mais avançado, investindo em ações e tal, a gente também tem essa solução. Então é isso, cara. A Mercatori é muito mais do que rentabilizar capital, a gente tenta atender as necessidades que o investidor precisa, né? De ponta a ponta. Seja o cara que é ultra agressivo até o cara que é mais conservador, a gente sempre tenta disponibilizar uma solução pronta aí para atender a necessidade de todos, tá? Show! E no resumo seria tudo que envolve questão de não só investimentos, mas patrimônio, dinheiro, essa coisa toda,
Tem uma frase, acho que é da Natália Arcuri, que eu gosto bastante, que é aquela ajudar o povo brasileiro a desfoder-se, um negócio assim, desfoder-se do Brasil. Desfudência, né? É, que eu achei Ela, sensacional, porque ela é boa, é, ela é boa. é aquela coisa do vou no banco ou eu vou investir eu mesmo. Aí eu lembro que eu vi um vídeo dela que ela falou, meu, aprenda a investir que seja pouquinho, mas do jeito certo é melhor já do que banco, né? Perfeito, Então, perfeito. tem muita gente que acha Eu não, que aquele dinheiro deixando embaixo do claro. colchão vai fazer milagre, né? Não, sem dúvida, Muca. Deixando claro que assim, a gente não está aqui para falar mão de banco, nem nada do tipo, né? Sim, Mas realmente, se você não tiver um relacionamento bem estreito ali com o seu banco e tal, pode ser que em alguns momentos as soluções que eles vão te apresentar talvez não sejam as melhores para você ou não sejam as melhores disponíveis no mercado. Então, nosso sim, papel aqui é muito esse, é procurar o que tem de melhor no mercado e trazer para o cliente, né? Não visando atender os nossos interesses, visando justamente um relacionamento de longo prazo e visando atender o que tem de mais personalizado e o que tem de mais eficiente para cada caso, para cada cliente. Porque hoje, quando a gente fala de investimento e planejamento, para toda pergunta que fizerem, a palavra sempre vai ser, a resposta sempre vai ser depende. Tudo depende. depende, porque cada um é cada um. Cada um tem uma prioridade. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem. Tem gente que tem família, tem gente que não tem. Né? Tem gente que tem mais dependência, tem gente que tem menos dependência, tem gente que não tem dependência. Tem gente que é assalariado, tem gente que é concursado, tem gente que é empreendedor. Então não existe uma solução padrão. Né? Às vezes, um produto de investimento ele pode servir para você e para mim, né? Sim, Mas não necessariamente ele vai servir para o outro. E, perfeito. e às vezes, o fato de servir para mim e servir para você, às vezes não é com o mesmo intuito, né? Então, tudo isso precisa de orientação, né? Eu costumo brincar em reuniões e comparar muito a profissão do médico, né? Quando a gente tem você que é atleta, né? Quando você tem uma dor no joelho, você não vai no gastro, você vai no especialista de Sim. joelho. Então, o dinheiro tem que ser tratado dessa maneira também. A gente tem que procurar soluções otimizadas, customizadas, personalizadas para cada tipo de demanda, para cada tipo de problema, tá? Ótimo. E eu acho que é importante também a gente falar uma coisa que sempre me perguntam, né? Eu falo, pô, vai lá conversar, vai atrás de investir, vai melhorar essa questão de onde você vai colocar o seu dinheiro. Enfim, eu falo muito isso, mas a pergunta é sempre que me fazem. E isso você também deve já receber bastante. O quão seguro é do investimento mais simples ao investimento mais agressivo, igual você estava falando? Eu tenho quase certeza absoluta, pelo pouco que eu entendo, mas que existe sim os investimentos com mais riscos e menos seguro, e existem os investimentos mais básicos com mais segurança. Sim. Como eu acabei de falar, né, Muca, a resposta sempre depende, né? Sim. Por quê? Em via de regra, nas corretoras, nos próprios bancos e aqui também, a gente tenta mapear, né, identificar o perfil do cliente, o perfil do investidor. Para quê? Para que a gente possa trazer uma solução personalizada para ele, né? O perfil e onde ele quer chegar, né? Exato, exato. O perfil, muitas vezes, vai determinar o plano que ele tem também, né? Tem exceções? Tem exceções, mas normalmente o cara que é pai de família, mais conservador, empresário, dificilmente ele vai ter um plano muito ousado no longo prazo, né? Ele vai visar muito a segurança da família, a solidez do patrimônio e tudo mais. Mas existem exceções, do mesmo jeito que um profissional recém-formado, ganhando bem, já com sucesso na profissão, com um custo de vida baixíssimo, um poder de gerar caixa pessoal, né, de poupar, que a gente fala de sobrar dinheiro no fim do mês imenso. Normalmente, esse perfil tem planos mais ousados, mas também não necessariamente. Né? Tem as exceções, tem as pessoas mais jovens que são mais conservadoras também. Então, Uhum. o investimento, né, o investimento mais seguro que a gente fala, mais conservador, menos arriscado,
normalmente ele sempre vai te trazer menos retorno, né? E esse investimento não tem jeito, a gente tem que mirar sempre o longuíssimo prazo. Não adianta, não tem milagre, né? E na contrapartida, aquela outra ponta, aquele investimento mais arriscado, mais volátil no curto prazo, ele sempre normalmente o que tem mais poder de retorno no longo prazo, né? O que tem mais potencial de te dar mais dinheiro no longo prazo. O que é o ideal? É justamente a composição dos dois, né? É chegar numa solução ótima, chegar numa solução personalizada para cada um, de acordo com os planejamentos. Você mesmo recentemente esteve aqui no escritório para a gente conseguir fazer um planejamento para você com seus objetivos profissionais e pessoais, né? Sim. Então, sempre quando um cliente procura a gente começa pelo final, né? A gente começa aonde você quer chegar, quais são os seus planos. Se você não tiver essa resposta, vai para casa, pensa e volta, né? Porque não é simplesmente quero investir. Consigo guardar tanto por mês e quero investir. Ok, se for isso vagamente, sem um objetivo a ser alcançado, tá bom, né? Qualquer solução que eu der, ou qualquer solução que qualquer profissional da área recomendar, vai estar ok, porque você não tem um objetivo. Quando a gente tem um ou mais objetivos, né? Quando a gente tem um objetivo para a nossa profissão, um objetivo para nossa família, né? Para nosso cônjuge, para nossos filhos, enfim, a gente vai desmembrando isso. A gente vai, né? A gente tem uma profissional com a gente aqui hoje que é a Dani, não sei se ela deve estar online aí ou não, a Dani Magrini, que faz um trabalho excepcional aqui com a gente, que é justamente desmembrar isso, né? Tratar isso de uma maneira bem minuciosa. Cada objetivo é um objetivo e cada objetivo tem um planejamento. Estou esperando ela me chamar, aliás. Ela não te chamou ainda? Eu vou falar para ela, pode deixar. Então, Muca, quando a gente fala de risco, né? Quando a gente tem um planejamento definido, vou dar seu exemplo de novo, né? A gente fez um planejamento para você. Eu tenho anotado, mas eu não lembro, mas era algo em torno de 7, 10 anos? Era isso? Não lembro. 5 com os aportes que eu teria que fazer, mas era um planejamento de 5 e o ideal, assim, melhor cenário, se fosse de 7 a 10. Exato. Então, quando a gente identifica o objetivo, a gente identifica o prazo que a gente tem para trabalhar, a gente vai para o mercado, né? Vamos nas opções que a gente tem disponível para o seu perfil e vamos destinar o que pode ser destinado para investimento com maior risco. Por quê? No prazo que você deu para a gente trabalhar, esse investimento que na teoria ele é mais arriscado, né? No longo prazo, esse maior risco ele praticamente some e isso se transforma em maior retorno. Né? O que é importante? Destinar o percentual correto dos investimentos para investimentos desse perfil, né? Com uma certa volatilidade e um certo risco no curto prazo. Sim. E tudo isso vai depender do quanto o cliente assimila, né? Do quanto ele aceita correr risco. Isso que eu ia falar. Do quanto ele entende que por mais que ele corra um risco no curto prazo e que exista uma variação patrimonial ali no curto prazo, no longo prazo, né, a estatística joga a favor. Então, assim, a chance dele ganhar muito mais que perder é imensa. Né? Então, não ficar olhando muito aqui, né? Olhar mais lá na frente. Tipo, vai ter meses que você vai ter a baixa, mas na média você ficar no positivo, né? Exato. Quando a gente consulta fundos de investimento, seja um fundo multimercado, seja um fundo de ações, um fundo imobiliário, seja de um perfil bem volátil ou menos volátil, mais médio volátil, as informações que você tem à disposição para consultar sempre são... Você tem ali a rentabilidade mês a mês, né, disponível para você olhar, mas eles te dão informações já consolidadas, como acumulado dos últimos 12 meses, acumulado dos últimos 24 meses, dos últimos 36, 48. Por quê? Porque, no fim das contas, é o que importa. É o acumulado. Né? Quando a gente fala de renda variável, o que importa é se ganha mais do que se perde em um longo prazo. Porém, a gente está engatinhando nisso aqui no Brasil. Né? O brasileiro está começando a assimilar esse conceito.
E eu brinco que, né, esse coronavírus veio para toda essa crise aí, veio justamente para testar a resiliência de todo mundo, porque a gente ficou durante décadas entre 300, 400, 500 mil CPFs inscritos na Bolsa, né? E o ano passado a gente ultrapassou 1 milhão de CPFs ativos e inscritos na Bolsa. Ou seja, a gente mais que dobrou aí a quantidade de pessoa física, né? Pessoas físicas que estão investindo na Bolsa. E antes desse pessoal que tinha acabado de entrar, completar 1 ano na Bolsa, veio essa paulada. Né? E essa era a minha pergunta agora. Hoje é o melhor cenário? Covid-19 hoje é o melhor cenário para quem tem a bala, para quem não tem, para quem já está na Bolsa, o que faz? Essa era a pergunta que estava aqui. Tá. Eu queria depois, eu vou responder, tá, essa pergunta, mais lá na frente, no final da live, eu vou voltar nela. Mas eu também queria falar um pouco sobre imóveis, reserva de emergência, tá? Depois, se a gente puder retomar. Mas essa é uma pergunta que foi unanimidade, assim, né? Tem chovido perguntas igual essa, de esse é o melhor momento, esse não é o melhor momento. A resposta, cara, ela é uma só, né? Tem a parte do depende, sempre tem, porque vai variar até onde vai a sua perna, né? Até onde vai o seu patrimônio, o quanto você está disposto a destinar para uma renda variável, mas tem uma resposta que, para mim, ela é padrão, que é com certeza, né? A gente tem alguns economistas, alguns analistas, né, que se expõem mais nas redes sociais e são, eu vou falar assim, são no sentido figurado, né? Porque tem muitas mulheres muito competentes aí no mercado, inclusive que eu sigo, que eu acompanho, mas no sentido figurado, assim, são muito macho, né? De cravar projeções e cravar previsões aí de futuro. Eu tenho uma opinião um pouco diferente em relação a isso. A gente não está aqui para prever futuro nenhum e para acertar. Tem gente que usa previsões né, essas perspectivas que eles traçam, usam isso para se promover e quando acertam, divulgam. Não vou falar que está certo, que está errado. Eu não gosto muito dessa linha, né? Eu acho que o papel nosso, o papel do profissional da área financeira, do mercado, o papel do planejador financeiro é justamente levantar possibilidades e se preparar para elas, né? Sim. Então, assim, se é o melhor momento para investir na Bolsa, eu posso dizer que com certeza. Mas isso não quer dizer que não pode cair mais, que não pode piorar. Né? Sempre pode. Se você perguntar assim o que eu acho, aí assim, a opinião do Breno, é uma não é nem da opinião Mercatori, não é nem da Mercatori ou do grupo Mercatori. Assim, a gente tem 19 profissionais aqui hoje, né? Mas é uma opinião muito pessoal minha, assim. Eu acho que realmente, por mais que tenha uma crise para ser enfrentada, desemprego e tudo que a gente vem acompanhando e ouvindo, eu creio que, falando de mercado financeiro, a gente chegou num piso ali, tá? Mas é uma opinião muito minha. Não tô aqui para ser dono da verdade. Pode cair mais? Pode. Tipo aquele famoso pior não fica, mas pode ficar, mas a chance é pequena. Sempre pode, Muca, sempre pode. O nosso papel aqui qual é? É se preparar para todo e qualquer tipo de situação. Inclusive para as mais otimistas. A gente tem que estar preparado caso o buraco não seja, o bicho não seja tão grande quanto estão pintando, a gente tem que estar preparado para ter uma reação mais rápida possível para aproveitar as oportunidades que vão surgir, porque vão surgir, já estão surgindo, né? Quando a bolsa no mundo inteiro despencou vertiginosamente, não tinha motivo para tudo isso ainda, não tinha mesmo, não tinha. Mas essa queda acentuada da bolsa mundial, falando de bolsa especificamente, não estou falando de empregos, macroeconomia, porque isso realmente ainda vai piorar, né, na minha opinião. Mas falando de bolsa, toda a queda que aconteceu há 3, 4 semanas atrás já foi, a gente chama no mercado de precificação, né?
já foi prevendo o que está por vir. Então, falando de mercado, eu acho sim que a gente chegou aqui num patamar raso, né? Pode cair mais que isso? Pode. Muito mais? Não acredito que seja muito mais. E justamente por não acreditar que falando de mercado financeiro pode cair muito mais do que caiu, né? Ou pode marcar uma mínima muito mais baixa do que a que marcou recentemente, que se eu não me engano foi de 61, 62 mil pontos. Justamente por não acreditar que a mínima pode ir muito além disso, é que eu acho que é o melhor momento, né? Se eu realmente acho, e por todos os estudos, não é um achismo, né? Pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui nos projetos, se a gente acha que esse é um patamar aí que se cair não vai ser muito mais além disso, mas pode, e deve ficar um tempo aí brigando nessa região, se todas as análises que a gente faz está olhando para isso, então não tem como eu falar o contrário do que eu estou falando. É o melhor momento, sim, né? Porém, essa era a pergunta que eu tinha colocado. Como é que vocês... Lógico, tem todo um... Não vou falar estudo, mas tem toda uma previsão do que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Exato. E vocês acompanham isso durante um tempo para ter esse tipo de previsão do tipo... da sua opinião, do famoso, eu acredito que não, mas pode ser que sim, só que a porcentagem é muito menor, né? Exato. Então, assim, já que a gente acredita que, né, a gente acha que, a gente faz os levantamentos e chegamos às conclusões que, né? Então, assim, tem que ser traçada uma estratégia e tem as ações que a gente vai tomar daqui para frente, ações no sentido de atitudes, né? Não de ações da bolsa. Sim. As atitudes que a gente vai tomar daqui para frente, elas têm que ser visando o quê? Aproveitar as oportunidades que vão surgir, seja no mercado financeiro ou seja no mercado real de trabalho das empresas, né? E, ao mesmo tempo, se proteger de mais quedas que podem vir. Né? O nosso trabalho é esse, é achar essa fórmula que proteja a gente de alguma coisa pior do que já aconteceu, por mais improvável que possa parecer, né? Mas a gente nunca consegue adivinhar exatamente o fundo do poço. E quando por isso que eu falo, quando tem algum profissional que faz uma previsão e acerta, ele vai se promover em cima disso. Sim. Mas eu não vou falar que ele tá errado, cara, porque ele deu a cara dele a tapa em algum momento, ele foi a público e falou, olha, eu acho que não passa disso, e que o mínimo vai ser isso. E quando ele acerta, né, mérito dele. Eu já tenho uma outra linha. Eu posso até te falar o que eu acho, né, se passa, se não passa, até onde pode chegar, até onde pode voltar. Eu tenho meus achismos e meus estudos, né, mas eu prefiro traçar estratégias para os cenários possíveis. Então, se eu acho que não vai cair muito além do que caiu, né? E se cair, né? Tem um prazo curto. E se eu acho que isso tende a voltar a prosperar depois que tudo isso passar, né? Eu tenho que traçar uma estratégia para tirar o melhor dessa retomada. Qual que é o grande pulo do gato? Assim, qual que é a grande dificuldade, a maior, né? Para isso tudo? É o timing. Né? É o tempo em que isso vai acontecer. Que as coisas vão passar, vão passar. Sim. Eu não tenho dúvida, eu não sei se alguém aqui tem, mas isso vai passar. Como vai passar, né? Tem previsões, tem como se analisar, né? Cenários piores, melhores. Agora, o tempo que isso vai acontecer é o mais difícil, né? E como isso é tão difícil prever e cravar, a gente tem que ter justamente planejamento para reagir aos acontecimentos, né, e antecipá-los, e não só tentar prever isso de uma maneira como se fosse um jogo mesmo, tá? Sim. E hoje, já respondendo uma perguntinha, se alguém tiver aí e quiser ir falando, eu vou anotando aqui. Dentro dos investimentos hoje, já falamos que seria sim o melhor momento, e dentro dos investimentos possíveis, seja ação, seja investimento imobiliário, enfim, N investimentos aí e produtos e projetos, o que é hoje o melhor cenário em termos de apostar, no sentido de onde eu coloco o meu dinheiro?
A pergunta de baixo seria tipo assim, ó, tenho 200 mil. O que, na sua opinião, devo fazer agora? Tá. O cara tá bem, né? Pô, tem duzentão pra pôr, meu? A resposta longa é assim, cara, quanto que esse 200 mil representa do seu patrimônio? É tudo que você tem? Ou é uma parte? Né? Isso é uma parte? É quanta parte? Essa é a resposta longa. É analisar todo o cenário do cliente e ver como a gente pode diversificar esses 200 mil. Né? A resposta curta, né, de falar assim, ó, vamos traçar um cenário hipotético, que esses 200 mil não é todo o patrimônio do cliente, do investidor, e Ele tem outros investimentos. Ele tem patrimônio imobilizado, isso corresponde à liquidez dele, né? A resposta curta é renda variável. É o melhor momento, tá? Não tenho dúvida disso. E renda variável envolve muita coisa. O que especificamente? Cara, ações, fundos de ações, né? Fundos multimercados que performaram, né? Desempenharam na contramão da crise. Né? Fundos multimercados aí que tiveram muito menos perda do que o mercado teve ou que até saíram com ganho. Ou fundos de ações e ações que tiveram desvalorizações bruscas recentemente. Mas não é simples assim, tá? Essa é a resposta curta. Falar em quê? Poxa, eu hoje, né, se eu tivesse 200 mil livre e isso não correspondesse a todo o meu patrimônio, eu investiria quase que tudo no mercado de ações e fundos de ações, né? Breno, então vou sair daqui e vou colocar em tudo que caiu. Não é assim, né? Do mesmo Porque jeito. tem BR aqui que estão falando aí, tem uma outra aqui, botei tudo na Petrobras. Cara, e assim vai. Assim, eu não... Fazendo um paralelo aí com o seu ramo, né, Muca? Se você tem um Ironman pela frente, não adianta você querer dar um tiro de 1.000 metros durante o Ironman, que provavelmente você vai comprometer a tua prova inteira. Né? Então, assim, cara, você vai colocar tudo num papel só, né? Você vai ficar refém daquela empresa, daqueles gestores, daquele setor desempenhar bem, não é recomendado. Né? Por mais que tenha um raciocínio que ele é tosco, mas ele é eficiente. Tá bom, Breno, você colocaria tudo em ações, tudo em fundos, mas quais? Não. Gente, acessa a Rende Mais aí, tá? E faz que a assinatura. É um dos projetos. Mas já está de pé, o site está no ar. Para quem é cliente Mercatore não tem custo. Para quem não é cliente Mercatore, vai pagar R$60 por mês de assinatura. Tá? É um valor quase que irrisório aí pelo ganho que isso pode proporcionar. Mas se fala assim, vou colocar em ações, tudo em ações, tem um raciocínio que ele é tosco, mas que ele funciona. E qual é? Cara, a bolsa despencou. As ações, né, que compõem o índice ali, lógico, despencaram, porque a bolsa cai quando as ações caem. Vou colocar em tudo que caiu? Não, calma. Por favor, pelo amor de Deus, tenha calma. O raciocínio tosco que eu falei é o seguinte. Quero colocar meu patrimônio todo em Petrobras. Tá bom, por menos indicado que seja, né? Há controvérsias. Tem um livro que chama Axiomas de Zurique. Ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre como que os suíços encaram os investimentos e alguns axiomas deles lá. E eles vão um pouco contra, eles vão um pouco na contramão dessa diversificação, dessa extrema diversificação de ativos e investimento. Eles falam que você concentrando investimento em alguns ativos bem estudados e fazendo apostas, né, certeiras, a sua possibilidade de ganho é muito maior do que você pulverizando. Ok, mas seu risco da ruína também, né? Então, assim, qual que é o raciocínio tosco? Cara, fudeu, né? Desculpa o perdão da palavra, mas o gato subiu o telhado, o negócio tá feio, a crise vai agravar e tal. Gente, você não precisa entender de ações, você não precisa entender de mercado financeiro, você não precisa ser um especialista em valuation, um analista gráfico. Se faça a seguinte pergunta e, se precisar, faça o mínimo de pesquisa no Google. Uma Petrobras, por exemplo, corre o risco de quebrar, vir
a zero, fechar as portas, a ação dela hoje que vale X reais, virar zero, né? Tem alguma chance de uma Petrobras quebrar com essa crise? Minha humilde opinião é não, tá? É não. Precisaria de outra live para explicar por quê, mas né, é uma estatal, é um monopólio e tudo mais, né? E outra, passamos por não, pelo amor de Deus, não querendo me envolver em aspectos políticos, porque quem me conhece sabe que eu odeio assim, mas passamos por, né, escândalos financeiros e políticos na Petrobras recentemente e não quebrou a empresa. Né? Não quebrou a empresa, é uma empresa extremamente sólida, extremamente tem um poder de gerar caixa absurdo, né? O setor em si é um setor que não vai parar nunca, pode reduzir, está vinculado a preço do barril e tudo mais. Teve uma crise recente entre Arábia, Rússia, que interferiu no mundo inteiro, foi uma zona, um auê, sim, mas de novo, né? Faça essa pergunta para você e dê uma mínima pesquisada. Uma Petrobras vai quebrar por causa desse vírus? Cara, minha resposta curta e objetiva é não. Então, assim, você tem que ter consciência que, se você se fez essa pergunta para a Petrobras, para o Itaú, para a Vale, para as maiores empresas do Brasil, ou até para menores, que a gente chama de small caps na bolsa, né? Empresa tal, né? Não tá me vindo muitos exemplos assim, mas, por exemplo, uma Grendene, uma Fleury. Acho que quem entrou recente foi o pessoal da Smart Fit, acho que também entraram. Como é que é, Muca? O pessoal, acho que da Smart Fit entrou recente. Pelo que eu fiquei sabendo lá. Como é que chama lá? O grupo do Bio. Você fala que lançou ações, você fala IPO? Smart Fit entraram. Mas é recente, pelo menos disso, mas vou pesquisar a respeito. Mas a questão é, né? Quando você tem um capital para investir ali, você tem 200 mil, e esses 200 mil está disponível para você investir, né? É um capital assim que, se ele oscilar para baixo, não vai tirar seu sono, não vai te deixar inseguro e não vai te fazer, que é o pior, realizar perdas fora de hora, que é o que aconteceu nessa crise, né? O mercado despencou, teve um monte de gente que foi correndo lá para o mercado vender os ativos que você tem por preço de banana, né? Sendo que é justamente a hora que tem que ser o contrário, você tem que comprar as coisas que estão mais baratas, né? Essa pergunta simples que você tem que se fazer, ela é um bom guia. Eu quero comprar a ação da empresa tal, né? Essa empresa tem chance dela quebrar? Puta, não tem. Eu tenho uma chance assim, mas tem que, se ela quebrar, é que assim, eu vou ser o menos prejudicado na história, porque aí quebrou o mundo, sei lá, né? Se a resposta for não tem chance, é um bom ativo para se investir, desde que você esteja disposto a encarar o longo prazo, né? É o que a gente brinca, comprar a ação da empresa ou investir naquele fundo de ações famoso, né? Eu falo abertamente que eu admiro muito o jeito de raciocinar do Henrique Breda. Bom, o Stuart nem fala, né? Porque ele é um ícone assim, no mercado, mas tem muitos fundos de ações que os gestores são pessoas bem públicas assim e fazem questão de dar a cara a tapa, né? Então você sabe quem está por trás da administração do seu dinheiro e você sabe que pode vir a crise que vier, que esse fundo de ações também não vai quebrar conforme aquela ação que você também quer investir, a empresa não vai quebrar, né? Teve fundo de ações que quebrou nessa crise? Teve. Eu lembro de um caso que foi logo no começo, que estourou tudo, esqueci o nome do fundo, é um fundo do Rio, cara, um fundo grande, assim, acima de, se não me engano, 3, 4 bi de custódia, foi um tombo grande, assim, foi uma coisa assustadora. Mas aí você vai ver a fundo, a estratégia estava errada, né? Não é que errado, assim, mas estava muito exposto, estava muito focado em poucos ativos, tinha uma alavancagem por trás, né? Se você está investindo num fundo de ações que você conhece o raciocínio do gestor, sabe quais são os ativos que esse fundo investe, né? Ou se você está investindo numa ação específica, que você sabe que pode acontecer o que for no mundo, que essa empresa ela vai balançar, mas ela não vai quebrar, tem que investir, agora é a hora. Tá? Porque no longo prazo, isso vai ser retomado. Isso vai ser retomado. Mas se você tem a mínima dúvida se a empresa que você quer investir e comprar ação,
Se você tem a mínima dúvida se essa empresa vai parar de pé depois da crise, cara, já é o suficiente para você não investir nela, tá? Por quê? Porque sempre pode piorar. Sempre pode piorar. E então a gente tem que traçar aquele cenário mais catastrófico possível, mais do que o atual, como se fosse possível, mas sempre é. E pensar nesse cenário, essa empresa vai quebrar? Puta, mesmo assim não tem jeito, essa empresa não vai quebrar. Cara, é a empresa que você tem que botar seu dinheirinho agora e esquecer a senha da corretora. Daqui 3, 4 anos você volta lá. Né? Ou mais. E é assim, e não põe só na Petrobras, né, amigão? Põe aí em outras, né? Não fica a refém de uma só, né? Sim. Se você não tem conhecimento técnico para fazer essa diversificação, procure quem tem, né? Procure serviços de análise, serviços de recomendação. Estou fazendo propaganda da Rende Mais porque é um projeto que faz parte aqui do nosso grupo. Do grupo. Né? Mas tem outras. Tem a tão famosa Empíricos, né? Que tão amada e odiada, mas tem relatórios bons, tem a Inversa, tem a Suno, que eu gosto muito, do Thiago Reis. Né? Esses serviços vão te dar mastigado aonde você tem que investir. Né? Porém, tem relatórios técnicos, talvez tem gente que ele não acompanhe. Ah, Breno, não quero ler, não quero acompanhar. Tá bom, procura um fundo. Procura um fundo. No fundo tem um gestor, né, e uma equipe que vai fazer esse trabalho por você, vai escolher as ações onde investir e vai te cobrar um percentual do seu lucro para isso, tá? Show. Uma das perguntas aqui como é que é? Investir em fundo com retorno a curto prazo e a longo prazo. Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu acho que ele está querendo dizer, tipo assim, investir a curto prazo é melhor em termos de retorno do que ele está... Eu acho que ele está querendo dinheiro rápido. Tipo, preferir investir em investimento a curto prazo e a longo prazo deixo um X e esqueço o dinheiro. Lê de novo para mim. Não, mas pode ler de novo para mim. Investir a curto prazo e colocar um X a longo prazo, qual o melhor? O que eu acho que ele está tentando querer dizer é, tipo, investir a curto prazo financeiramente, ele tem um retorno, existe fundo com um bom retorno, ou põe um X no longo prazo e esquece. As duas coisas, não? Muca, é assim, cara. Se o cara tiver precisando dar grana agora... Se você tem necessidade de usar o capital que você está investindo num curto prazo, ou se você acha que tem a possibilidade de você precisar desse capital, né? Cara, não invista. Não invista. Ou invista em opções de investimento que te dão a liquidez, né, imediata, sem risco de variação, ou sem risco de maiores variações. Por quê? Quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de investir, não existe investir a curto prazo. Investir a curto prazo se chama especular, tá? O investimento, ele é sempre longo prazo. Sempre longo prazo. Ah, não devo investir a curto prazo nunca? Não é isso. De novo, o que é o ideal? É o equilíbrio das coisas. É separar um pedaço ali do que você tem para investir para uma aposta, né? Para uma tacada no curto prazo, para uma especulação. Porém, assim também, se isso né? der errado... Depende do curto prazo, né, do cara. Depende do curto prazo, cara. Mas se você tem a mínima possibilidade de precisar desse capital, cara, ele não tem que estar sendo investido nem a curto prazo. Né? Ele tem que estar sendo investido em opções que te blindam de oscilações, né, no curto prazo e te dão a possibilidade de resgate. Né? Caso você não tenha essa necessidade, tem que mirar o longo prazo e não se importar com as oscilações de curto prazo. Tá? Mas o ideal é sempre balancear. Longo. Exato. E o longo prazo normalmente é o que te dá lá na frente o maior retorno, né? Muca, o longo prazo é o que Aquilo faz que eu falo, a né? gente... Se a gente tivesse 20 anos, né? Soubesse de tudo prazo isso. É o que... Não, sem dúvida, cara. Sem dúvida. O juros sobre juros no longo prazo, ele é uma arma, é uma bomba nuclear, é a favor, né? Não contra. Sim. Mas, assim, o curto prazo,
quando a gente fala em realizar lucro no curto prazo, de que maneira que tem que ser encarado? Por exemplo, vamos voltar ao exemplo dos 200 mil reais. Se você tem 200 mil reais, mas isso é todo o seu patrimônio, tá? Então, assim, não dá para você jogar tudo isso em renda variável em ações, a não ser que você seja um investidor profissional, que você viva disso e tal. Mas a realidade da pessoa física brasileira, né, o que a gente fala que é o mero mortal ali, o cara que está investindo o dinheiro dele, você tem que diversificar, tá? Então, assim, você tem 200 mil, só que você vai separar uma parte desses 200 mil para renda variável. Vamos supor que você vai separar 30%. Então, tá bom, você vai investir 60 mil em ações, em fundos de ações. E como tudo caiu muito recentemente, caiu bruscamente recentemente, né? Existe uma grande possibilidade de você colocar 60 mil ali dos seus 200 em ações e fundos de ações e no curto prazo você ter um retorno expressivo, né? Sim. Só que qual que é o seu planejamento? Desde o começo, você se propôs a quê? A destinar 30% do seu capital para renda variável, para algo com risco. Se no curto prazo, se numa questão de meses, esses 60 mil virou 80 ou virou 100, né? Você saiu do teu planejamento. Porque esses 80, 100 não representa mais 30% do todo, representa mais. O que eu aconselhava você fazer? Realizar esse lucro no curto prazo. Aí sim. Mas o lucro, não o capital todo. Né? Não, não o que você tem ativo aí. Exato. Pega o que rendeu nesse curto prazo, tira dessa renda variável e joga para algo mais seguro. Continua mantendo o seu planejamento dos 30%. O que eu aconselho no curto prazo é isso, tá? Quando você tem rentabilidades expressivas em produtos que envolvem risco, realize o lucro, tá? Tire dali, né? Mas não necessariamente coloque ali esperando uma rentabilidade no curto prazo. Caso dê, realize. Caso não dê, longo prazo. Longo prazo. Acho que foi essa a pergunta. Deixa eu só, antes de fazer outra pergunta... Tem umas perguntas aí para cima. O Luquinha fez uma pergunta aqui. Investimento em ações para longo prazo, depois dessa queda toda, quais números precisamos analisar ao estudar empresas para entender se a empresa será uma boa para o futuro? Bom, você é sacana, hein, Luquinha? Puta que pariu. Tem umas lá para cima ainda também, hein? Oi? Tá, tem umas aqui para cima aqui que eu já faço. Vai lá. Tá. O que eu não souber exatamente responder, eu tenho toda a humildade para falar. Não sei, eu não sou um especialista nisso, tá? E ninguém sabe tudo aqui. Exato. E por isso que eu te falei que o jeito mais simples para o investidor pessoa física é o quê? É analisar friamente. Poxa, essa empresa que eu estou querendo investir, querendo comprar ação, ela tem chance de zerar o capital? Né? Se não tiver, beleza, é uma opção válida. Né? Mas se tiver a mínima chance, aí você tem que fazer o quê? E nisso que o Lucas falou, que o Lucas perguntou, estudar mais a fundo os fundamentos da empresa, né? Os números da empresa. Eu não sou o cara fundamentalista aqui da Mercatori. Eu não sou o cara que vai falar quais são os melhores critérios e números que você tem que analisar, né? Mas você tem que analisar todo o balanço da empresa, a geração de caixa, o resultado, a dívida, quanto endividada ela é, e assim vai. Qual é o setor que ela está enquadrada, o quanto esse setor vai histórico dela, crise, né? São muitas variáveis, não dá para falar isso agora. Mas se você realmente quer investir nessa empresa, mas você ainda, né, não sabe se ela pode quebrar ou não, precisamente, se esse capital pode virar zero aí depois dessa crise, aí você tem que ir e procurar serviços de análise ou você mesmo estudar e ver como que está a saúde financeira da empresa e quanto ela tem de gás para passar pela crise, né? E o quanto o setor dela vai sofrer, beleza? Show. Bom, qual que é a outra pergunta? Investir todo o patrimônio em um fundo conservador, renda fixa, entre parênteses, assegura o valor do capital contra a inflação? O Deco perguntou. Não assegura. Não assegura por quê, cara? A Selic está no menor patamar histórico. E fundos de renda fixa ou produtos de renda fixa tem como base a Selic, né? Elas vão remunerar de acordo com a Selic ou de acordo com o CDI, mas o CDI está atrelado à Selic, né? E a gente está falando de Selic, que é a taxa básica de juros, de CDI,
que é a taxa que os bancos pagam para emprestar dinheiro de um para o outro banco e, consequentemente, é o que eles usam de parâmetro para te emprestar dinheiro também, ou para te emprestar, não, desculpa, para te pagar quando você investe dinheiro nele, você está emprestando dinheiro para o banco, ele está te pagando juros, né? Mas tudo isso está relacionado à taxa de juros. Quando a gente fala de inflação, são muitas outras variáveis, né? O controle da taxa de juros, ela está relacionada ao controle de inflação também, mas não só isso, a inflação tem outras variáveis. Então, no longo prazo, hoje, no cenário atual, você deixa todo o seu capital em renda fixa, não garante que vai superar a inflação no longo prazo, né? A não ser que você esteja investindo em um produto de renda fixa que a remuneração dele seja IPCA+. O que isso quer dizer? Esse produto que você está investindo vai te pagar a inflação mais alguma coisa. Mais um retorno. Né? Aí você tem garantia. Aí você, com certeza, sempre vai estar recebendo a inflação mais alguma coisa. Porque e existe esse produto. Existe. O que a gente mais recomenda é o título do governo, é o Tesouro Direto, né? Que é o título mais conservador possível. Muito mais conservador que a poupança e muito mais rentável que a poupança. Existe uma modalidade de Tesouro Direto que chama IPCA+. Tesouro Direto IPCA+. O que isso quer dizer? O governo vai te pagar durante 20, 15, 10, 30 anos a inflação mais alguma coisa. Ou seja, aí com certeza você vai receber mais do que a inflação no longo prazo. Maravilha. Bem explicado. Tem um amigo meu aqui, não vou nem falar quem, mas é um personal. Ele está falando aqui, Murilão, se eu, por um acaso, eu acho que ele quer, primeiro, acho que é saber com quanto eu começo, a partir de quanto dá para começar. E depois, o quanto você acha que eu devo pôr por mês, já pensando a longo prazo no investimento. Acho que aí depende muito do quanto ele ganha. Você sabe a resposta, né, Luca? Cara, eu acho. Mas assim, dá para começar, depende. acho que era começar com 1.000, né? Que é o primeiro lá para abrir, né? R$1.000? Não, vamos lá. É isso? Depende. Não, vamos lá, depende. Tem modalidades de investimento na Mercatore e em carteiras que a gente recomenda que o mínimo é 10 mil, tá? Mas quando a gente fala de uma corretora, por exemplo, a Orama, que é a corretora que a gente se credenciou para fazer o serviço de agente autônomo, lá tem o Tesouro Direto disponível, né? Você consegue investir no Tesouro Direto através de uma corretora. E o Tesouro Direto hoje, salvo engano, investimento mínimo é R$60 por mês, tá? Posso estar enganado, se alguém souber a resposta certa aí, por favor, me corrija, né? Mas, por exemplo, hoje, se você quiser investir através de uma corretora, a gente tem no nosso grupo aqui de projetos a Entre Rios, que já está funcionando, tá? Inclusive o André está aí na live, Deco Silva 76 aí. Quem quiser pode procurar ele direto. Que a gente vai abrir a conta para você na Orama e você pode investir a partir de R$50, R$60 por mês, tá? Não tem um valor mínimo. A questão a resposta para a pergunta desse seu amigo, cara, é aquela, depende. O que ele está mirando? O quanto ele quer de patrimônio daqui 5, 10, 15 anos? O valor que eu acho que eles ficam muito ele... assim, né? Tipo, puta, eu tenho que pôr muito, né? E não é isso. Não. Os caras têm muito esse pensamento. Cara, para você ter uma ideia, deixa eu fazer uma continha rápida aqui para vocês. Ó. Hoje, com R$300 por mês, a uma taxa líquida aí de 0,5% ao mês, a uma taxa líquida de 0,5% ao mês, depois de 20 anos, peraí, Muca, desculpa. 500... Isso para os amigos aí que tem 20 anos de idade, ó, 21. Exato. Começa a se imaginar com 40, casado, com filho. E aí vocês já vão ter uma ideia, ó. Cara, R$500 por mês hoje, a uma taxa líquida de 0,5% ao mês, e aí sempre vem
né? Pessoa que levanta a mãozinha, mas onde tem 0,5%? A poupança tá dando 0,25%. Cara, a poupança não é investimento, tá? E se hoje, mesmo falando de conservador, né? Mesmo falando de um perfil de investimento conservador sem risco, se você está rentabilizando seu capital a menos que 0,5% ao mês líquido, tá muito, muito mal investido, tá? Muito mal investido. Fica a dica aí. Mas hoje, R$ 500 por mês, depois de 20 anos, vai te dar R$ 235 mil, né? Então, assim, fala, porra, Breno, 20 anos, não sei nem se eu vou estar vivo. Tá bom, cara, mas você tem filho? Ou você acabou de ter filho? Ou você vai ter filho? Daqui 20 anos, o que você quer deixar pro seu filho? R$ 230 mil, paga a faculdade dele, né? Paga a faculdade, mais a Fora os moradia juros fora. sobre juros, né? Não se desfazer dos seus Exato. Você ativos. consegue comprar um carro pro seu filho, você consegue dar uma moradia para ele depois de 20 anos e tal. Cara, a gente tá falando de R$ 500 por mês, né? Tudo bem que para quem ganha um salário mínimo, é um absurdo R$ 500 por mês, né? Mas para a realidade, eu acho que da maioria das pessoas que estão aqui na live, se você não conseguir se programar para quando você receber sua renda, você tirar R$ 500 ali todo mês e viver com o resto, né? Se você não conseguir se programar nem para isso, não dá nem para começar a conversar, né? Então, no longo prazo, cara, o juros sobre juros ele tem um impacto imenso, imenso, né? O importante é o quê? Começar o quanto antes e ter ter o máximo de regularidade possível, tá? Tá. Nós vamos só encerrar e voltamos numa outra que vai dar 1 hora, mas a gente vai anotar isso aqui, ó, que o Lucas falou aí. Não deixe seu capital na poupança, pois com a queda da Selic, a poupança já está rendendo juros negativos em relação à inflação. Procure os profissionais aí dispostos. É isso aí, Lucas. Porque é a resposta pela a pergunta da inflação, né? Hoje, se você deixar teu capital na poupança, você vai perder dinheiro no longo prazo. Não vai superar a inflação, né? O que significa isso? Mas como perder dinheiro, Breno? Vai reduzir? Não, não é que vai reduzir. Mas é o tanto que vai valorizar, não vai cobrir o tanto que a inflação vai valorizar no período. Então, se você tem R$ 10 hoje, né? E R$ 10 hoje você compra 3 Coca-Cola, sei lá, tô supondo, tá? Você compra 3 Coca-Cola, daqui 20 anos, né? Os mesmos, ou que o correspondente a R$ 10 vai comprar uma em vez de 3. Né? Se você não superar a inflação, você não vai ter o mesmo poder aquisitivo. E a poupança já está dando juros negativos. Ou seja, quem tem dinheiro na poupança já está perdendo dinheiro para a inflação. Tira logo. Ó, 40 segundos. Vou encerrar aqui e entramos numa outra aqui. Tá legal. Faz aí.